Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro, estamos aí às vésperas do encerramento deste mês e eu quero te convidar, nessa terceira semana do Tempo Comum, a iniciar comigo esse nosso momento, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então tomar em mãos a palavra? Ela está em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Ora, os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, essa é uma das parábolas que eu mais gosto de meditar, a parábola do semeador, porque eu sou um destes terrenos que o Senhor anuncia nessa parábola. Ou melhor, eu já fui, continuo sendo e serei um destes 4 tipos de terrenos que o Senhor traz como alegoria, como comparação para nós com a nossa realidade nesse texto bíblico. Um dia, eu fui o terreno às margens da estrada, como você também. Quantas vezes nós ouvimos a palavra, nós a acolhemos, mas diante das nossas inconstâncias, diante da nossa falta de fé, às vezes, de temor a Deus, de profundidade, Satanás veio e roubou a palavra. Quantas vezes? A palavra entrou aqui e saiu por aqui, não caiu no coração. Pela nossa imaturidade, muitas vezes, isso é muito comum na nossa juventude, na nossa adolescência. Nós achamos que nós somos muito maiores e melhores do que até mesmo o próprio Deus. Nós nos guiamos por nós mesmos, pelas nossas opiniões,
Nós somos o nosso Deus. Isso é fato. Quantas vezes também nós nos comportamos como terreno pedregoso? Ou seja, inconstantes, sem oração, sem espírito de sacrifício, sem profundidade de conhecimento da palavra, da doutrina da igreja, da Sagrada Escritura. Nós somos assim. A palavra cai, nós a recebemos com alegria, nós queremos vivê-la, mas quando chegam as dificuldades nós corremos. Quantas vezes eu na minha vida fugi quando a dificuldade bateu à minha porta, ao invés de ter confiado em Deus, dobrado os joelhos e ter permanecido de pé? Isso também aconteceu sempre nos momentos de imaturidade, naquela falta de uma entrega total e profunda a Deus nosso Senhor. Eu preciso permitir que a palavra crie raízes. Uma terra pedregosa pode vir a dar frutos? Pode, mas ela precisa ser trabalhada. Eu tenho que tirar as pedras dela, eu tenho que ará-la, eu tenho que adubá-la. E aí entra a oração, a leitura, a meditação, os sacrifícios, Eucaristia, confissão, vida na graça, para que eu vá me tornando um terreno mais profundo. Outras vezes tantas, eu e você fomos aquele terreno espinhoso que sufocou a ação de Deus. Por quê? Porque nós estávamos muito mais preocupados com as coisas do mundo do que com a eternidade. Pensávamos em ficar ricos, em termos muitos bens, em sermos famosos, em sermos reconhecidos por todos. Fomos assim. Aliás, muitos continuam assim. Nos tempos atuais, eu diria que a grande maioria dos solos que somos cada um de nós, seres humanos, tem vivido essa fase, essa realidade do terreno espinhoso, coberto de espinhos, que sufocam a ação de Deus. Quantos são os homens e mulheres hoje que vivem de prazeres? Bebida, drogas, de dinheiro, de moda, enfim, de coisas externas, supérfluas, né, que não são essenciais na nossa vida. É importante ter os bens? Mas eles não podem ser tudo na minha vida. Tem gente que se limita, inclusive, a ter relações com as outras pessoas. Vive única e exclusivamente para aquilo que lhe contenta. Há muitos que são assim. E por fim, em um determinado momento da nossa vida, ou no dia de hoje, nós fomos ou estamos sendo esse terreno fértil. Aquele terreno de onde Deus retirou as pedras, de onde Ele retirou os espinhos, aquele terreno que Deus arou, cavou, remexeu, adubou, onde a sua palavra caiu e produziu um grande fruto. Quais são os frutos que a minha e a sua vida têm produzido? Você conseguiria elencar agora, num pedaço de papel, todos os frutos espirituais e físicos também, que a escuta atenta da palavra de Deus, o desejo de cumprir a vontade do Senhor, tem realizado na sua vida e através da sua vida no mundo, na igreja e na vida dos demais? Você teria agora 5 frutos da sua experiência espiritual com Deus para colocar num pedaço de papel? Eu te convido a fazer essa meditação e a fazer esse trabalho. Se você conseguir elencar 5 frutos, eu gostaria que a partir de hoje você rezasse a Deus por esses frutos, que sirvam sempre e cada vez mais para a sua conversão e que te ajudem a levar cada vez e mais essa palavra que produziu frutos na sua vida aos seus outros irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.